Olá, meus amigos, estamos aqui então para a quarta videoaula. Pela quarta videoaula. Meus amigos, meus mestres, meus futuros campeões, na aula do mestre Zig, eu pedi que ele pulasse uma parte, porque hoje vai ser de maneira muito mais completa, né? E se ele falasse, ficaria algo solto no ar, né? Então, veja bem, nós já descobrimos que antecedeu Monteiro, que se jogava não nesse tabuleiro, naquele tabuleiro com riscas, né? Só com as diagonais, o conjunto das quatro diagonais. Muito bem, eles jogavam, mas que regra que eles jogavam, né? Qual eram as regras que eles jogavam antes de ter esse tabuleiro aqui? É simples, eles combinavam as regras. Cada vez que eles iam jogar, eles combinavam as regras entre si, né? Isso ainda hoje é muito usado no baralho, né? Canastra, buraco, o pessoal combina a regra antes de jogar, né? Aí, com o advento do tabuleiro desse que nós estamos vendo aqui na tela, como foi dito pelo Zig, houve uma conscientização devido à parte visual daqueles desenhos que se repetiam e foram chamados de abertura, né? Aquele conjunto de lances. Com o passar do tempo, se sentiu a necessidade de fundar uma federação, porque viram que o jogo era muito mais complexo do que se pensava, né? E aí, como tinha os grupos em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, né? Na Rússia, que jogavam combinando as regras, é claro que ninguém ia combinar a regra igual, né? Seria humanamente impossível. Então, cada grupo daquele fundou a sua federação, né? Usando a sua regra que eles jogavam ali, né? Desde o tabuleiro antigo. E foi um sucesso, realmente. Houve os campeonatos estaduais, né? Cada qual na sua regra. Em 1738, alguém aventou a possibilidade de se fazer uma federação mundial, né? Por que nós não vamos fazer uma federação mundial, né? Aí começaram esse trabalho, mas tinha um empecilho. Qual regra usar? Não importa se ele pegasse a regra da Inglaterra, ou da Itália, ou da Rússia, qualquer regra que eles pegassem, para impor essa regra, haveria descontentamento da escolha de um país em detrimento aos demais, né? E esse problema parecia insolúvel, até que um mestre foi na Polônia, né? E lá na Polônia ele viu o tabuleiro de 100 casas, que não havia em país nenhum mais do mundo, né? Aí trocou uma ideia com os outros mestres. Por que não nós adotarmos esse tabuleiro como sendo o tabuleiro de damas oficial para competições internacionais? E assim foi feito, né? Aí pegou o tabuleiro de 100 casas e jogou como sendo o tabuleiro oficial das competições internacionais. Aí nós tínhamos outro problema. Que regra usar? Qualquer regra que usasse, que pendesse para um lado, iria causar insatisfação. Então foi feito um estudo bem minucioso, né? Que eu transpus aqui para vocês, né? Até esqueci de pôr, deixa eu pegar. Então, após um estudo bem minucioso, surgiram essas regras. Aqui que é do início. As peças brancas são colocadas no início da partida nas casas escuras, nas 3 primeiras travessas, 1, 2 e 3.
E as peças pretas são colocadas nas 3 últimas travessas, 6, 7, 8. O tabuleiro coloca-se de forma que a casa escura do canto do tabuleiro fique à esquerda de cada jogador. O primeiro lance é sempre das brancas. Se vocês pegarem aqui esses 3, vocês já vão ver o tal do mimimi aí e por água abaixo. Veja, foi feito um estudo onde que as peças ficam melhor, para ter uma visão melhor. Nas casas brancas ou nas casas claras? Escuras? Não, nas casas escuras dá uma melhor visibilidade. Então se convencionou que seria nas casas escuras. E o tabuleiro? Nós vamos colocar com a casa escura à esquerda ou com a casa escura à direita? Aí viram que se colocasse a casa escura à esquerda, à direita, o jogo perderia muito daquilo que o Zig apontou. Vocês vão ver que aquilo que o Zig apontou, se virar o tabuleiro, dá uma diferença medonha, né? E aí se ficou convencionado que a casa escura do canto do tabuleiro ficaria à esquerda. Veja, já foi escolhido 2 vezes as casas escuras. Então, nada mais justo, para equilibrar, que o primeiro lance seja das brancas, tá? Então, esse é o motivo do primeiro lance ser das brancas. Poderia ser das pretas, branca. Isso não interfere. Ou a branca ou a preta teria que dar o primeiro lance. Então, como já havia 2 escolhas, se passou para a terceira para equilibrar. Aí do movimento. A peça anda só para frente, em diagonal, uma casa de cada vez. A dama desloca-se para frente e para trás, nas diagonais onde estiver colocada, quantas casas quiser, desde que estejam livres, né? Então, é de fácil entendimento. Da tomada. A tomada é obrigatório, ponto. A peça tanto toma para frente quanto toma para trás. A tomada denomina-se simples se toma apenas uma peça. E em cadeias se captura mais de uma peça no mesmo lance. Veja que são regras simples. Se o mesmo lance existir mais de uma forma de tomar, é obrigatório obedecer à lei da maioria, ou seja, fazer o lance que tome o maior número de peças numa tomada em cadeia. A peça pode passar. Opa, esqueci de pôr um A aqui, ó. Opa! Passar mais de uma vez pela mesma casa vazia. Tá? Então a peça na hora da tomada, ela pode passar mais de uma vez pela casa vazia. Numa tomada em cadeia, é proibido tomar a mesma peça mais de uma vez. As peças tomadas só serão retiradas do tabuleiro após terminado o lance da tomada. A peça e a dama têm o mesmo valor para tomar ou ser tomada. Da vitória. Ganha o jogador quando o adversário abandona a partida. Tendo o lance, suas peças estão sem chances regulamentares possíveis, imobilizando as peças adversárias, claro. Quando já perdeu todas suas peças, recusa-se a cumprir a regulamentação. Do empate. A partida é considerada empatada quando a mesma posição se apresenta pela terceira vez, cabendo ao mesmo jogador o lance. Verificando-se que durante 20 lances sucessivos foram feitos apenas movimento de dama sem tomada ou lance de peça, a partida é considerada empatada. Os atletas podem acordar em um empate. Perfeito? Eu vou fazer uns comentários agora com vocês. Então veja, pessoal. Vocês vão ver que coisa interessante. Por isso que eu falo, quem perder essas primeiras aulas vai começar a ter alguma dificuldade lá no meio do curso. Isso eu já sei, de cor e salteado, não vou assistir, não. Vai chegar uma hora do curso
que você não vai estar entendendo o que eu estou falando, tá? A ideia primeira é o seguinte: você pode não entender nada de mecânica, mas se você acompanhou como que um motor ele é montado, você vai ter muito mais mobilidade, mesmo não sendo mecânico. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como foi montado o jogo de damas, né? E a partir de vocês entenderem essa montagem do jogo de damas, inclusive as regras, vocês vão começar a entender melhor a abertura, meio jogo e final. E vão saber como estudar, ok? Então vamos lá. Veja. Vamos ver se vocês sabem o que é isso. Isso daqui é um jogo de xadrez. Mas o que tem a ver xadrez com damas? É só para fazer uma analogia. Veja bem. O xadrez nós temos o peão, que é um tipo de peça. Tem a torre, que é outro tipo de peça. Tem o cavalo, que é outro tipo de peça. Tem o bispo, que é outro tipo, 4. Tem o rei, que é outro tipo, 5. E tem a dama, 6. E damas, né? Damas, o pessoal acha que você só tem a peça e a damas. Não. Tá? Vocês vão aprender isso aqui no curso. 4 peças diferentes vai ser muito fácil a identificação, não tem nem conflito. Mas chega a ser, de acordo com alguns, entre 6 a 10 peças diferentes. A diferença é que no xadrez você tem a forma física de ver essas peças. E em damas, elas são todas iguais, mas com funções totalmente diferentes. Então, no xadrez, fica simples você ensinar a pessoa que não pode trocar uma torre por um peão, porque a torre tem mais valor. Em damas, direto, a gente vê num nível mais inferior o pessoal trocando rainha por peão, cavalo por peão, torre por peão, porque ele não tem noção do que ele está fazendo no tabuleiro, que existe uma diferenciação, e essa diferenciação não está nas casas. Você vai ver que tem hora que F4, por exemplo, é uma casa super forte, e tem hora que F4 é uma casa super frágil, né? Vocês aprendendo essas peças diferentes, vocês vão ver que o nível de vocês vai melhorar. Então vamos voltar às regras aqui. Veja bem, você pega a regra aqui, né? E agora vamos pegar um tabuleiro, né? Vamos pegar um tabuleiro aqui, ó. Fica mais fácil. Então nós estamos com as regras aqui. Então veja, as peças brancas são colocadas no início da partida nas 3 casas escuras. Nas casas escuras, nas 3 primeiras travessas. Então vamos ver se ficou. Aqui, ó. Tá nas 3 primeiras travessas, ó. Tá? E as peças pretas são colocadas nas 3 últimas travessas. Vamos ver se ficou? Ah lá, nas 3 últimas, 6, 7, 8. E o primeiro lance cabe às brancas, né? Então, veja bem, a peça só anda para frente, em diagonal, uma casa de cada vez, tá? Então, como que anda a peça? A peça, ela só anda assim, ó, para frente, né? Então, por exemplo, jogou, aí joga lá, aí joga cá, aí joga lá e joga cá. Aí dá as duas, né, que é o famoso golpe do capenga. E coroa dama. A peça saindo, veja, essa dama pode jogar aqui nessa casa, pode jogar nessa casa, pode jogar nessa casa e pode jogar nessa casa.
pode jogar nessa casa, pode jogar, e pode jogar nessa casa e também naquela última. Mas vamos supor que a branca, ao invés de sair ali, a branca tivesse fechado. Aí a dama não pode pular em cima dessas duas peças, tá? A dama só teria isso. E é obrigado a jogar com a dama? Não, você pode jogar de qualquer jeito, né? Então, por exemplo, você jogou, né? Joga cá e joga lá. Você pode fazer isso daqui, que é a tomada, que fala lá na frente, ó. Você toma uma e toma duas, ou podia parar lá também. Então, esse é o movimento de dama e o movimento de peça. Isso na live nós vamos ver quem que tem as dificuldades ainda, ok? Então, a tomada é obrigatória. A peça, ela toma tanto para frente quanto para trás. Por exemplo, jogou. Olha eu com a minha estrapalhada aqui. Jogou, atacou. Joga lá, quando toma, tanto pode tomar assim, como pode tomar para cá. É opcional. Ok? Aí a lei da maioria, vamos ver aqui se eu mostro para vocês como que funciona essa anarquia. Veja. Opa. Aí troca, né? E aqui troca também. Aí quando a branca ataca, a preta pode jogar isso. A branca não pode tomar para cá, ó. Olha lá, nem o programa aceita. Por quê? E também não pode tomar aqui, ó. Por quê? Porque ela é obrigada a tomar onde toma o maior número de peças. Ela é obrigada a tomar aqui, ó. Uma, duas, tá? E se tiver três, ela não pode tomar duas, ela vai tomar três. E assim sucessivamente. E agora, pessoal, começa os problemas, tá? A peça pode passar mais de uma vez pela mesma casa vazia. Essa é uma regra que, quando vai implantar o jogo de damas nas escolas, eu falo para o professor suprimir. Dá essa regra muito lá para frente, porque ela está intrinsecamente ligada à questão técnica. Veja, numa tomada em cadeia é proibido tomar a mesma peça mais de uma vez. Também uma regra totalmente ligada à parte técnica. Tá? As peças tomadas só serão retiradas do tabuleiro após terminado o lance da tomada. Novamente, está ligado à questão técnica. Eu, por exemplo, mais de 60 anos que jogo damas, eu usei essa regra 2 vezes, ok? A peça e a dama têm o mesmo valor para tomar ou ser tomadas. Opa! Teria um engano aqui? Se é obrigatório obedecer à lei da maioria, por que você não é obrigado a tomar a dama? E por que você não é obrigado a tomar com a dama? Que é igual uma peça. Isso nós vamos ver também. Vejam, só por aí, se vocês fizerem uma ligação, vocês vão ver que as regras estão totalmente ligadas à parte técnica.
E a regra de damas, ela parece ser mais simples que a do xadrez, porque a partir daí é com você que vai ter que criar, ok? Então, por isso que a gente faz esse tipo de coisa. Então, ganha o jogador. Como que dá a vitória? O jogador ganha quando o outro abandona a partida. Ele abandonou, está ganho. B, tendo o lance, suas peças estão sem chances regulamentares possíveis, imobilizando as peças adversárias. Por exemplo, deixa eu pôr uma jogada aqui que fez sucesso na live, né? Essa jogada aqui, ó, ela fez um sucesso danado na live. Aí a branca jogou cá e perdeu, ó. Aí a preta deu, né? E montou, ó. O único lance que tem é fechar e joga. Aonde que branca vai jogar agora? Branca não pode voltar para trás, ó. E a dama não pode passar em cima das suas peças. Então esse é um caso típico, né? Que você imobilizou todas as peças brancas. Então as pretas estão ganhas, ok? Também perde a partida quando já perdeu todas as suas peças. Você tomou as 12 peças do adversário, acabou. E quando eles recusam-se a cumprir a regulamentação, que é as regras, ok? Do empate. A partida é considerada empatada quando a mesma posição se apresenta pela terceira vez, cabendo ao mesmo jogador o lance. A posição se repetiu 3 vezes. O jogador vai dar o lance, o outro fala, opa, chama o juiz, está empate. Verificando-se que durante 20 lances sucessivos foram feitos apenas movimentos de dama sem tomada ou lance de peça, a partida é considerada empatada. Veja que não tem uma regra específica para forçada. A gente fala 20 lances na forçada porque não tem mais peças, então cai nisso daqui, cai nessa regra, ok? E os atletas também podem acordarem um empate. Então, muito bem, pessoal. Aí, em 1742, né? Foi fundada a Federação Mundial com essas regras, né? É claro que tem alguns enchimentos aí da Damas de 100, e o tempo passou. Aí, em 1965, surgiu também a necessidade de se fundar a Confederação Brasileira do Jogo de Damas, né? E aí, na época, Geraldino Isidoro, Carlos Alberto Ferrinho e outros grandes nomes, né, do jogo de damas puseram o projeto avante. E chegou na hora de escolher a regra, houve uma indecisão. Nós vamos escolher a regra russa ou vamos escolher a regra internacional? O Geraldino Isidoro, juntamente com o mestre Ferrinho, ambos eram muito sábios, falou, olha, nós temos que optar pela regra internacional. Por quê? Porque a tendência é os dois tabuleiros se unificarem nas regras. E quando isso acontecer, o Brasil vai ser o único país do mundo a jogar a mesma regra nos dois tabuleiros, né? E assim foi feito. E Ferrinho ainda foi mais longe. Ele queria um departamento de damas de 64 na Federação Mundial e ele conseguiu. Tanto é que quando foi feito o primeiro campeonato mundial, damas de 64 casas, não houve resistência dos outros países, porque eles não escolheram regra de nenhum país, né? Então o campeonato seria feito na regra internacional, né? Que o Brasil praticava a regra internacional, né? E a gente fica triste, né, de ver o pessoal falar agora que foi o Brasil que cedeu as regras internacionais para a Federação Mundial, né? Então, quando você vê o poste mijando no cachorro, você fica muito chateado. Hoje a chateação que eu estou é muito grande, né? Porque é uma coisa assim absurda, né?
A gente luta pelo jogo e o pessoal luta para acabar com o esporte. É coisa realmente que me chateia que vocês não fazem ideia, né? E uma coisa de simples raciocínio, não precisa ter mais do que 2 neurônios para perceber que a regra internacional veio da confederação e não foi o Brasil que deu essa regra, né? Então, pessoal, é isso aí. Desculpa o desabafo aí, mas a minha paixão por esse esporte, ela transcende. Então, quando acontece esses casos assim, que eu vejo essas aberrações, eu fico extremamente chateado, ok? E por que eu estou batendo tanto nessa tecla que vocês têm que aprender regra, como que é o tabuleiro? Vocês vão ver que a partir do momento que vocês conhecerem toda essa estrutura, vocês vão começar a olhar as partidas de outro ângulo. Eu acredito que quem prestou atenção na aula do Zig já vê o tabuleiro de outra forma, né? Já consegue começar a ver alguma coisinha ali diferente, ok? Então é isso aí, um grande abraço, até a quinta aula, se Deus quiser.